Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida hoje, ok? Vamos juntos meditar um pouquinho sobre a importância do arrependimento e da confissão dos pecados e, sobretudo, abandonar a velha vida para permitir que o Espírito Santo comece uma nova relação de amor, de atuação, de influência, de tal maneira que a pessoa seja totalmente liberta do pecado, das consequências do pecado, mas também liberta para uma nova vida com Cristo, uma vida exemplar. É o que Deus planeja para todos aqueles que se convertem, para aqueles que nascem de novo em Cristo Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 18, Atos é o livro que narra as experiências das pessoas que se converteram nos primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses, primeiros anos da igreja de Jesus Cristo, né? A igreja começou a ser edificada em Cristo Jesus através dos discípulos e agora ela está plantada no mundo, já é um fato relevante, e agora ela começa a se exercitar como igreja e a se multiplicar, né, fazendo assim, promovendo assim a expansão do reino do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Então, o livro de Atos narra as experiências daquelas pessoas, como acontecia, né, o modo como Deus se fazendo a obra, é algo extraordinário. E esse texto narra um momento muito específico. Atos 19, verso 18, diz assim: os que criam vinham confessando e publicando os seus feitos pecaminosos, né? Então nós temos aqui um relato de que aquelas pessoas que se convertem a Jesus Cristo, se convertem porque reconheceram que eram pecadoras, reconheceram que estavam na contramão de Deus e agora não querem mais continuar assim. Portanto, entregam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, confessando seus pecados e também diante do público, diante da igreja, dando o seu testemunho do que Cristo fez e do que o Espírito Santo agora está fazendo. É um momento, é uma experiência maravilhosa. A conversão de uma pessoa só acontece quando ela crê de verdade que Jesus Cristo é o Salvador e quando ela se arrepende dos seus pecados. Para ela se arrepender dos pecados, ela precisa reconhecer que é pecadora, né, que está no pecado e que, se continuar assim, vai para o inferno. Então, quando ela se arrepende do pecado e crê em Cristo Jesus, ela nasce de novo. A Bíblia chama isso de conversão. A pessoa se torna uma nova criatura. E é tão real essa experiência, tão maravilhosa, de que quando acontece isso, as pessoas não têm nenhum medo, nenhuma vergonha de expor os seus pecados e confessá-los diante da igreja, né? E não tem dificuldades para isso, porque agora são libertas. Foram libertas por Cristo Jesus agora para viver uma vida na verdade, né? E pela verdade. E por isso, então, essas pessoas confessam os seus pecados a Jesus Cristo e diante da igreja que representa Jesus Cristo no mundo, a igreja é o corpo de Cristo na face da terra, diante da igreja se expõem pedindo oração, pedindo ajuda e se incluindo no grupo, tá? E não é uma questão de coragem, não é uma questão de ousadia, não, é uma questão de humildade, de quebrantamento. Essa pessoa entende que a partir de agora ela é uma nova criatura e ela quer ser aceita no contexto da igreja, a família do Senhor Jesus Cristo. E, para tanto, ela abre o seu coração e humildemente busca consolo e amparo, e a igreja está ali para amparar, para abraçar. É libertadora essa experiência. É libertadora. As pessoas, né,
quando se sentem mesmo perdoadas, elas se sentem libertas e elas agora se sentem alcançadas pela graça do Senhor Jesus, passam a entender o maravilhoso amor do Senhor e agora querem viver uma vida totalmente na dependência do Senhor. Por isso confessam os seus pecados, por isso buscam o perdão. Há um livrinho muito fininho chamado O Caminho da Culpa. O Caminho da Culpa. Foi escrito por Hal Lindsey. É um livrinho que você lê aí, dentro de meia hora você lê. É interessante. Ele fala sobre as experiências das pessoas que se sentiram perdoadas. E o que começou a fazer parte da vida dessas pessoas depois de perdoadas. Interessante que ele diz o seguinte, que nos manicômios, nas casas que hospedam, né, que internam pessoas com desorganização emocional e pessoas com problemas mentais, diz que cerca de metade da população dessas entidades poderia voltar para casa saudáveis se soubessem que já foram perdoadas. Não é libertadora essa informação? Isso é maravilhoso. Pessoas estão sofrendo horrores por sentimento de culpa e às vezes um pecado que já foi perdoado. Talvez uma falha cometida, né, a um familiar, a uma esposa, ao pai, à mãe, que já foi perdoado. E as pessoas, por não saberem que já foram perdoadas, amargam esta culpa. Estão sofrendo tremendamente, tomando remédios para controlar as suas ações. Já voltariam para casa se soubessem que já foram perdoadas. Assim também é a pessoa que se converte a Jesus Cristo. Ela volta para casa, para o lar, para a comunhão com Deus e a comunhão com seus irmãos. E ela não tem dificuldades para abrir o seu coração, porque ela sabe que há perdão de Deus e há perdão da igreja para todos aqueles que se arrependem de verdade. Pense nisso. Não se deixe escravizar por sentimentos de culpa, por algo que já foi perdoado. Em Cristo Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Querido Pai, obrigado por essa notícia boa e maravilhosa. É confortador, ó Deus, saber disso. Muito obrigado. Abençoa os meus irmãos e amigos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.